Boa noite a todos. Eu gostaria de dar boa noite a você que está nos assistindo. Pode ser que você esteja assistindo de manhã, então é bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Mas se você também estiver à noite, boa noite. E estamos começando mais um programa na Fita do Tempo, um programa no canal sobre história da igreja. E mais uma vez, eu tenho o prazer de receber o reverendo Cid Caldas, pastor presbiteriano, pastor na igreja de Botafogo, também participa do conselho do Instituto Presbiteriano Mackenzie, do Instituto Álvaro Reis, da Fundação José Manuel da Conceição, e dessa vez para falar de um novo assunto, para falar sobre a história das constituições da IPB. Esse é um assunto que eu pessoalmente, inicialmente, inclusive, quando eu convidei o pastor, eu convidei para o primeiro tema que eu pensei para ele falar foi esse, porque eu já, em grupos de pastores, eu já vi o irmão interagindo sobre esse assunto, e é um assunto que me interessa bastante, pessoalmente, e que eu acho que a gente tem pouca coisa discutindo esse assunto tão importante. Nós temos uma Constituição que está vigorando desde 1950, mas ela não é a primeira da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós temos outras, e elas não são idênticas. Elas possuem pontos de semelhança, mas elas possuem também algumas diferenças, e eu acho que, do ponto de vista histórico, essas diferenças e semelhanças ajudam a gente a entender um pouco a história da nossa denominação, do que significa ser Igreja Presbiteriana do Brasil. E estou muito feliz pelo reverendo Cid Caldas atender a esse convite e poder falar sobre isso. Mas, antes dele começar a falar, pode ser que você que está nos ouvindo ache estranho uma igreja ter uma constituição. Pode ser que você nunca tenha ouvido falar sobre isso. E eu gostaria que o pastor se apresentasse, fizesse sua saudação, mas já respondesse uma primeira pergunta, que é o que significa uma igreja ter constituição ou uma igreja ser uma igreja constitucional. Boa noite, ou a hora que você esteja vendo aí. Eu quero agradecer primeiro, Flávio, pelo seu carinho, pela sua consideração para comigo, em poder participar desse movimento tão especial que você dirige, capitaneia e disponibiliza para as pessoas. Saúdo também seus ouvintes, seus seguidores, esperando que essa nossa conversa, na verdade é uma grande conversa, ela possa abençoar, esclarecer um pouco não só da história, mas da razão de ser da Igreja Presbiteriana do Brasil ter uma Constituição. E aí eu já parto para atender essa sua primeira pergunta. O que é uma Constituição? Por que a Igreja tem uma Constituição? Pela própria definição da palavra, quando você fala determinada coisa é constituída de, você está dizendo o que define essa coisa que você quer tratar. O que define uma pessoa é uma Constituição. Então, o que é a igreja? E como ela se define, como ela se vê? Então, na verdade, uma Constituição da igreja, no caso da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela traz com clareza, ou procura ter clareza, para mostrar o que é a igreja, no que acredita a igreja, como ela se estrutura. E é um documento que a gente pode dizer que é a lei maior de uma igreja, de uma instituição, dos países. Os países têm uma Constituição exatamente para definir o que eles são. E a Constituição, é claro, ela tem como uma questão basilar o fato de que elas são os fundamentos da igreja. E baseado nela é que todas as outras normas elas são constituídas. Portanto, qualquer coisa na igreja que não esteja de acordo com a Constituição é nulo, é uma coisa que não pode existir. Então, de uma maneira muito simples,
Esta é a definição do que é uma igreja presbiteriana, uma igreja que ela é constitucional, ela tem ordens que definem o que ela é. Costuma-se dizer, pastor, na igreja presbiteriana que eu já ouvi essa frase, eu mesmo já falei alguma vez, que a igreja presbiteriana é uma igreja de documentos. E a Constituição é um desses documentos. Claro que a gente tem a Bíblia como a nossa única fonte de fé e prática, nós temos nossos símbolos de fé, mas nós temos também os documentos, tanto a Constituição quanto as resoluções do Supremo Conselho. E, na minha opinião, uma das importâncias desses documentos constitucionais é que tem uma expressão que se usa na sala de aula, né? O professor gosta de usar com seus alunos, que é combinado não sai caro. E eu acho que serve bem algumas coisas estão acertadas pela Assembleia, pela Igreja. A Igreja decidiu aquele caminho. E o senhor poderia falar um pouco sobre isso, assim, sobre por que é tão importante documentação para a Igreja? Tá. Exatamente porque numa comunidade tem um ditado que diz o seguinte: quando duas pessoas estão pensando num assunto e elas são unânimes em tudo, uma parou de pensar. Porque é impossível que os seres humanos eles pensem igualmente o tempo inteiro. Então, o que são os documentos? O que são que é a Constituição e, no caso, as decisões da Igreja? É aquilo que é formativo pela maioria e que, com isso, estabelece o padrão para todos os demais. E por que a Igreja Presbiteriana ela tem, por tradição, ela fala por documentos? Porque aí o ditado popular nos ensina: palavras o vento leva. E muitas vezes você pode achar que está sendo claro numa coisa e usar termos em que o receptor da sua mensagem os recebe de uma maneira absolutamente distinta. E o papel, aquilo que é escrito no papel, ele assim será interpretado. Estará fixado para que todos os demais tenham a clareza do que se está pensando. É por isso que eu vou aproveitar esse momento, e, Flávio, se você me permite, para falar de constituições, eu preciso voltar ao passado, para a gente entender o que houve na Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu tenho que voltar à Assembleia de Westminster. Nós estamos falando de 1643 até 1653, que foi uma assembleia convocada para reestruturar a Igreja da Inglaterra. E essa assembleia, ela abrangia, ela queria tratar de quê? De forma de governo da Igreja, do diretório do culto, ela queria tratar de confissão de fé e de catecismo, seja o que a gente chama de maior e breve. E aí ele se estabeleceu essa constituição da Igreja da Inglaterra. E depois houveram discordâncias, a Escócia ela seguiu um outro caminho, que é o caminho presbiteriano, e em 1788, vou fazer um grande pulo aí, porque nós não temos tempo para poder esmiuçar muito essas coisas. 1788, organizou-se a Assembleia Geral da Igreja dos Estados Unidos, e ela foi integrada por uma maioria de gente que seguia os padrões de Westminster. E aí ela foi adotada, os padrões, ou a Constituição de Westminster, foi adotada pela Igreja Americana, com uma diferença que era sensível. E aí você vai entender por que somos como somos aqui. A Igreja na Inglaterra, ela, ao fazer a sua Constituição, ela mantinha a ligação entre a Igreja e o Estado. A Igreja Americana, na sua Constituição, ela adotou a desvinculação entre Igreja e Estado. Ela proclamou a separação entre Igreja e Estado. Vou continuar um pouco mais, porque aí depois
a gente segue nas nossas considerações, as suas perguntas, e daí vai. Viemos para o Brasil. Simonton chega ao Brasil em 59. Organiza a primeira igreja em 62. E aí, de 62 a 65, 1800, né? Eles estavam aqui e eles usavam naturalmente os padrões, exatamente esses padrões que eram o chamado livro de ordem da igreja americana, tá certo? E era normal, sim. Inclusive eles falam isso, quando constituiu-se a igreja presbiteriana do Rio de Janeiro, na hora de eleger oficiais, nas atas, Simonton se refere especificamente a seguir o ritual previsto no livro de ordem. Por que eu chego até 1865? Porque em 1865 é organizado o primeiro concílio no Brasil, que é o Presbitério do Rio de Janeiro, em 16 de dezembro de 1865. E ali, na Constituição, o presbitério decidiu adotar o livro de ordem. Então, nós já temos essa Constituição. E eu insisto com você, o que compunha o livro de ordem? Um documento só. Confissão de fé, catecismo maior e breve, forma de governo, disciplina e forma de culto. Isso era um documento. E quando você lê ainda hoje esse documento, você vai entender de A a Z o que é a igreja presbiteriana, com toda a clareza. Então, apenas para a gente dar um start na nossa conversa, porque se você me provocar, eu pretendo desenvolver um raciocínio sobre o livro de ordem. Certo. Então, quando a gente tem o livro de ordem no início da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, e a gente vai praticamente, quando a gente começa o sínodo em 88, começa o sínodo da Igreja Presbiteriana do Brasil, a gente traduz esse livro de ordem. Se eu estiver errado na minha recapitulação, me corrija, mas a gente adota o livro de ordem. Nessa época, em 88, a Igreja do Norte e a Igreja do Sul estão separadas, e cada um tem algumas diferenças entre elas. A questão da escravidão foi uma das questões, mas existiam também algumas questões teológicas. Uma coisa que eu já ouvi é que a gente adotou o livro de ordem, a partir de 88, o livro de ordem do Sul, em que o presbítero tinha menos poder do que a figura do presbítero da Igreja do Norte. Em termos práticos, como? No livro de ordem adotado em 88, que é revisado em 24, até onde eu sei, se eu estiver errado, fique à vontade para corrigir. Para começar uma igreja, não eram necessários oficiais. Você poderia organizar uma igreja só com membros. Faz algum sentido isso? Não faz? Estou equivocado? Tá, olha só, isso não era o livro de ordem, isso era um padrão de missões que era feito. Você declarava a igreja organizada quando você recebia os primeiros membros. Por exemplo, a Igreja do Rio de Janeiro foi organizada com 2 membros, um recebido por batismo e profissão de fé e o outro recebido por profissão de fé. Então, aí Simonton declarou organizada a igreja em 12 de janeiro de 1862. Posso estar enganado agora, mas os primeiros oficiais eleitos, creio que só se deram em 1866. Isso se dava muito mais no terreno das missões. Só para você ter ideia, a versão do livro de ordem que eles usavam, inclusive, ela era anterior à divisão das igrejas norte-americanas. A influência da Igreja do Sul, ela só vai se dar mais tarde, porque eles usavam a versão em inglês. E a primeira versão em português, ela foi publicada de forma completa só em 1876. Portanto, antes da criação do sínodo que se deu em 1888. Legal. Em 1881, é importante que se saiba, se você fizer uma pesquisa no jornal Imprensa Evangélica,
você vai ver que ali foi publicado em português o livro de ordens em partes. Vieram por edições. Tá? Então, de janeiro a novembro de 1881, foi feita essa publicação e depois pulou alguns anos para completar essa publicação. E aí, o que aconteceu, Flávio? É importante a gente saber disso. Né? No livro de ordem, e aqui é porque eu já vou defender uma tese, mas vou plantar ela agora. Por exemplo, tem uma coisa que eu, já seminarista, eu li, reli a Constituição, e me dava a nossa Constituição, que vige até hoje, tinha algumas coisas que não me pareciam assim ter sequência, sabe? Me parecia ser uma história cortada. E aí eu entendi por quê. Um assunto, por exemplo, os filhos dos crentes, eles são membros da igreja em razão do pacto e por direito de nascimento. E aí na Constituição, no livro de ordem, eles diziam que os filhos de crentes batizados, mas não professos, continuavam a ser membros da igreja após a maioridade. Só que na nossa Constituição de 50-51, ao atingir a maioridade e não ter professado a fé, a Constituição diz que a gente tem que eliminar do rol. Tá certo? Segunda coisa para você guardar aí. Você está falando do presbítero. Presbítero regente, nomeado representante do presbitério, se ele fosse conhecido, não tinha por que ter credencial. Ele já fazia parte do concílio. Só se precisava de credencial se fosse um presbítero desconhecido. Isso está escrito lá no artigo 73, no chamado artigo 73, que depois as numerações alteraram, do livro de ordem. O que é isso? Pastores e presbíteros, eles pertenciam às igrejas locais, eles pertenciam aos presbitérios, e quando criado o Sínodo de 88, eles pertenciam também ao Sínodo. Então, não tinha esse negócio, vou nomear representante ao Sínodo. Não, eram os pastores e presbíteros. Isso é importante destacar pela consciência de igreja e pelas definições que o livro de ordem trazia. E aí eu vou para a primeira defesa da minha tese sobre o assunto. Houve uma perda de conceito nas transformações havidas nas constituições. Primeiro, como eu já te falei, veio de Westminster isso, Estados Unidos confirmam, e o nascidouro da nossa igreja confirma que confissão de fé, catecismo, governo, disciplina e culto é um documento só. Sim. Não pode ser dissociado. E a nossa igreja, a partir de 37, dissociou esses documentos. Esse é o primeiro ponto, entende? E o segundo ponto é que o livro de ordem, e ainda hoje, para poder conversar contigo, eu dei uma passada de novo que me impressionou. O começo dele são definições teológicas, não são definições jurídicas. A preocupação é teológica, em definir o que é igreja, o que é membro de igreja, o que é oficial de igreja. E isso se perdeu com o passar do tempo, né? Então, só para eu estava comparando. Você diz, a nossa Não, que hoje eu tenho em mãos a revisão de 24 e a de 37, e a Constituição de 37. E a de 37, de fato, eu percebo que o tipo de documento mudou. Primeiro, porque separou, isso tudo que o senhor falou, eu percebi. Houve um empobrecimento teológico e virou um texto mais jurídico. Antes da parte jurídica, digamos, no texto anterior, você tem uma discussão teológica. E uma outra coisa que eu percebi foi a separação, e aí o senhor está confirmando, foi anterior até, quer dizer, no texto anterior já tinha. Se você pega o texto de 24, o que a gente chamou hoje de Código de Disciplina e
princípios litúrgicos, que são os outros documentos, fazem parte da Constituição. Fazem parte da Constituição. Então, essa distinção que eu falei, você concordou, de que o nosso documento mudou de um documento com fulcro teológico para um intenso, como eu chamo, escrever jurídico. Por exemplo, a burocracia ela cresceu. Eu pensei isso hoje de manhã. O presbítero antes era conhecido, tomava assento no conselho. Agora não, a partir de 37 ele tem que apresentar credencial, tem que apresentar livro de atas. A partir de 50, aí ele já tem que apresentar relatório do conselho, estatística, ou seja, é a burocracia. E aí a gente chega ao ponto, e há muitos que condenam isso em nossos concílios, e é comum acontecer, em que eu conheço o reverendo Flávio Américo. Sei quem é ele, sei de que presbitério ele é, sei de que igreja ele faz parte, sei de tudo sobre ele. Ele vem tomar assento, ele esqueceu a carteira. Sinto muito. Sem a carteira, não vai poder tomar. Isso. Será que isso não tem a ver com a nossa cultura brasileira burocrata? A gente não burocratizou porque é próprio da cultura lusitana isso, assim... Você fala que em Portugal também é raiz. Eu acho que tem raiz aí, sim. Então, outra coisa que a gente tem que saber que vem do livro de ordem. Não havia reforma de Constituição. Não previa-se isso. Porque existe uma questão aí, para mim, que ela é intrínseca. Eu não posso chegar e dizer o seguinte: a partir de amanhã, o Flávio não terá mais 2 pernas, só terá uma. Vamos tirar uma perna e transformar em 3 braços. O Flávio, vamos mudar o nome dele, não vai ser mais Flávio, vai ser Américo Vespúcio. Então a Constituição, por ser basilar, você precisa preservar aquilo que muitos hoje, e isso é do direito, não é da igreja, chamam de cláusulas pétreas. Só que no nosso documento, isso não é absolutamente claro. Isso não é claro. Os mais antigos, que, inclusive, se você fizer uma constituinte, você pode mudar a forma de governo da igreja. Pode deixar de ser presbiteriano para poder se tornar congregacional. Por quê? Porque não tem cláusulas pétreas. Não tem. Não tem. Só isso já é motivo de muita discussão. E eu insisto para você, tá? O livro de ordem que nós herdamos, ele fazia questão de estabelecer os padrões teológicos. Sim. Posso chegar a 1888? Pode. Eu não cheguei ainda em 1888. 6 de setembro de 1888 é instalado o Sínodo Geral da Igreja Presbiteriana do Brasil, e que adotou, está no seu documento constitutivo, tá? Escrito assim: os símbolos da igreja assim constituída serão a confissão de fé e os catecismos da Assembleia de Westminster, recebidos atualmente pelas igrejas presbiterianas dos Estados Unidos, e o livro de ordem publicado na imprensa evangélica de 1881, com as emendas já adotadas pelos presbitérios. O que o Sínodo fez? Esta é a nossa linha histórica. Nós estamos mantendo a linha histórica. Só que até 1881, tivemos algumas consultas encaminhadas pela Igreja-mãe, a Igreja dos Estados Unidos, sobre algumas emendas a artigos do livro de ordem. E isso foi, tendo documentos paralelos na igreja, né? E é engraçado que, quando foi organizado o sínodo, não teve constituinte, não. Não teve um ritual. Não, ele herdou e declarou, ele promulgou sem ter um trabalho prévio. Por quê? Já eram adotados consuetudinariamente pelos presbitérios. E aí, em 1889, sai impresso a edição completa do livro de ordem.
com todos os documentos. Esse de 1899 eu não tenho, estou na caça dele, porque já é a versão editada. Mas o que a gente tem? A igreja começa a querer mudanças, pequenas mudanças. E aí nomeia uma comissão em 1912 ou 14, eu não lembro direito. 1912, foi 12. Ela nomeia uma comissão, Modesto Carvalhosa, Reverendo Roberto Lennington e um terceiro, para fazer uma revisão. E por que essa revisão? Ela, para entender, eram versados do inglês. Havia, quando fizeram a tradução, que foi publicada em 1876, não era muito preciso. Então, em alguns momentos, chamavam um concílio de sessão, outras vezes de tribunal e outras vezes de concílio. Isso confundia o povo. E ele precisou ser revisto. E, na sua revisão, essas emendas que eu te falei, que os presbitérios haviam adotado, todas elas foram consolidadas. Contudo, a igreja continuou a usar a versão de 1889. Deixa eu ler para você, porque eu estou com esse documento aberto na tela aqui. Quais foram as emendas adotadas pela comissão e levadas ao concílio? É um documento de 27 páginas, mas que eles reduziram em 5 itens para explicar a natureza das emendas. Primeiro, o que eles fizeram? Onde é usada a palavra sessão como o nome do corpo governante da igreja local, passamos a usar sempre de junta. Pronto, não é mais sessão. Que para a gente hoje é conselho, é junta. Segundo, todas as vezes que a Assembleia Geral disser sempre concílio, deve-se dizer sempre Concílio Nacional. Terceiro, sempre onde se acha o nome tribunal na parte de forma de governo, ela deve ser dito na parte disciplinar. Quarto, fazer a correção na numeração consecutiva dos parágrafos em todo o livro, correção formal, e que seja feito o índice dos volumes. E, finalmente, incorporado as emendas que já tiveram sido aprovadas pelo presbitério. Essa é a alteração de 1915, em que deu uma correção nacionalizada para o livro de ordem publicado. Aí, o Flávio, não sei se eu posso caminhar a 1924 ou você quer fazer alguma consideração antes. Não, porque eu estava achando que tinha mais informação do que eu tinha, de fato. Pode continuar. Chegamos em 1924. 1924, ela fez uma reedição. Foi uma reedição. E aí, em 1926, e fez reedição, porque não se esqueça que nós tivemos a divisão da igreja, saem os independentes, a igreja assume uma nova perspectiva, é criada a Assembleia Geral, e aí, com isso, precisava-se de uma nova edição, incorporando as emendas que foram aprovadas, inclusive foram alterados o número de artigo, por isso que eu não tive segurança para te afirmar o número daquele artigo. Foi alterado o nome da igreja, passamos a ser a Igreja Presbiteriana do Brasil, e também sem prever reformas. Eram emendas, era isso que se fazia. E se manteve o corpo do documento preservado. Essa Constituição de 24, eu digo que ela foi muito mais corretiva, como eu acredito que precisa ser na vida da igreja. Porque, volto para a sua pergunta primeiro, que eu achei muito própria. Quando a gente fala de Constituição, nós não podemos mudar a natureza do que é, senão é outra coisa. Tá certo? Certo. E a 24 ainda mantinha tudo, os documentos todos juntos, né? Só que uma coisa que eu percebi é que ela não cita mais o Westminster. Ela
usa o modelo que a gente usa ainda hoje, são a confissão e os catecismos como se fossem da Igreja Presbiteriana do Brasil, sem fazer uma referência direta aos documentos tais quais vieram de Westminster pelos Estados Unidos. Então, isso já é uma mudança também, talvez essa tentativa de nacionalização, né? Não, é a nossa confissão e os nossos catecismos. Não faz mais menção, como o senhor leu do século XIX, ainda fazia a ideia de uma herança que estava sendo recebida, né? Mas isso é um ponto curioso, já mudou, né? Não chama mais o teológico. Mas ela ainda tem. Você muda, você parece que esse caráter de nacionalização, né? Existe um lado, a minha esquizofrenia constitucional, ela me diz o seguinte: de um lado, eu acho que tem razão, porque na Constituição você tem a confissão de fé e precisa ter a confissão de fé da Igreja Presbiteriana no Brasil. Eu entendo. Baseada nos padrões de Westminster, está tudo certo. Tá? Isso, para mim, é basilar. Aí vem um problema de ordem teológica. A Igreja Americana produziu capítulos para a confissão. Uhum. E esse capítulo nós não adotamos. Missões e sobre o Espírito Santo. Sim. E com o passar dos anos, nós publicamos. Esse é um problema. Não houve uma constituinte para isso. Tá certo? Aí é aquela coisa que a gente fala. Se é fundante, ela precisa ser promulgada. Uhum. Então, aquilo foi uma publicação. Então, isso, para mim, hoje é um problema de ordem teológica. E não é que eu esteja me insurgindo contra o conteúdo desses capítulos, Flávio, mas eu estou querendo preservar aquilo que é dito. Porque você sabe que em teologia, mudou uma preposição, você altera o sentido, né? Muda muita coisa. Principalmente num documento vertido de outra língua. Então, você precisa tomar muito cuidado com isso. Então, para dizer, aí para a gente poder partir agora para problema mesmo, quando a gente vai abordar 1937, nós estamos entrando em problema. É que até aí a Igreja ela permanece com todos os seus fundamentos constituídos. Insisto, confissão, catecismo, forma de governo, disciplina e de culto. Continua. O que ela faz? Tudo junto. E mudando apenas, emendando aquilo que tem a ver com a realidade local e que tem a ver... Eu não me lembro de nenhuma proposta de alteração em confissão e catecismo. Só, basicamente, em forma de governo. Até esse tempo. Basicamente, é forma de governo. Embora, atualmente, você sabe que todos esses documentos que falam, eles podem ser emendados ou reformados pelo mesmo processo, que é uma constituinte. O que é complicadíssimo, né? Abessa. Porque se, por um lado, engessou a Igreja, por outro lado, criou a condição de se fazer. Porque eu não creio que, seja canônica a forma de governo. Eu não creio que seja canônica a forma de disciplina. Mas eu tenho muito cuidado e preocupação com confissão de fé, catecismo e forma de culto. E essa questão de não ter elementos pétreos é bem complicado mesmo. Eu nunca tinha pensado nisso. Aí que está o negócio, Flávio. Por isso que eu insisti, eu não falei de graça. Tá? Eu queria ressaltar isso para você. Você tem o livro de ordem de 1881. Não tem? Não. Pois eu vou te passar. Só você me lembrar depois que eu te passo. Vou lembrar. Você vai gastar um tempo. O começo dele é puramente doutrinário. São definições teológicas do que a Igreja Presbiteriana no Brasil. Ele define o que é membro comungante, o que não é, o que é membro não comungante, o que é a igreja. Ele traz o que é a igreja visível, o que é a igreja invisível. O de 24 faz um pouquinho ainda.
ele chega e nos fala sobre quem é Jesus Cristo na igreja. Nós perdemos tudo isso. 24 preservou. 37 muda completamente, vira um documento legislativo. 37, vamos entrar nele. Então, em dezembro de 30... vá. Não, eu acho que eu já ia antecipar, que eu tenho uma sensação que eu acho que eu concordo plenamente com o senhor, assim, que dá a sensação que 50, 51 é uma emenda, assim, de duas, assim, tipo... Mas vamos lá, 37. Calma, vamos lá. 36, a Assembleia Geral se reúne no Rio de Janeiro e dá o nome dessa Assembleia de Assembleia Geral Constituinte. Lembre-se que no livro de ordem não tinha essa previsão. Faz essa reunião e já não se trata de emendar, como no passado, não se trata de traduzir de novo, como no passado, mas de reformar. E essa promulgação ela vai se dar só na reunião ordinária de 38, tá certo? E resolveu redefinir a igreja. Isso é dar uma nova Constituição. As coisas que para trás ficaram e vamos para uma nova. Não se Vargas, tocou nos símbolos de fé. Período Vargas, o nacionalismo lá em cima. Aí não se tocou nos símbolos de fé, mas foram retirados da Constituição. Em 37, permanecem na igreja os símbolos de fé, mas eles não integram mais a Constituição da igreja. Tá certo? A Constituição é agora integrada apenas por documentos legais. Aí o juridiquês entrou mesmo. Define-se o governo, forma de disciplina, e bem próximo na parte de culto, de se transformar, de se reduzir isso a um regimento interno de culto. Entende? Dá para ver nitidamente que eles subestimam a parte cultica. E aí, para mim, eu não estou julgando meus irmãos. Eu quero julgar o documento. Dá para ver que ficou assim, teologia para um lado, a parte administrativo-jurídica, teologia para baixo, e a parte jurídica-administrativa assumiu um protagonismo. A nomenclatura foi alterada, a Assembleia Geral foi ali que passou a se chamar de Supremo Conselho, sessão virou conselho, moderador virou presidente, carta demissória virou carta de transferência, a profissão de fé dos membros do não comungantes passa a se chamar de confirmação, como a Igreja Católica o faz também, alteração que sinalizam novos conceitos. Não sei se com a ideia de mudança teológica. Isso eu não sei. Não posso também julgar. E a mudança, ela pretende gerar uma estabilidade. Aí é que se cria o mandato dos oficiais eleitos, que passa a ser de 5 anos, até então não tinha isso, tá certo? Para ser organizada a igreja agora tem que ter os 3 elementos que tem que ter hoje. Perfeito, é isso mesmo. E pode ter reeleição à vontade, o direito de escolha de pastores efetivos sofre uma grande mudança, o presbitério pode nomear um pastor efetivo a pedido do conselho, sem ouvir a assembleia e sem o conselho indicar, isso permaneceu. Difere muito o modelo reformado de que cada comunidade elege seus governantes, né? Para sua lembrança, leia de novo o livro 4 de Calvino. Ele é absolutamente contra esse tipo de legislação. Para você ter uma ideia, tem uma coisa curiosa também nessa 37. Quanto aos filhos menores, vale o pacto. Ao batizar o menino, ele é não comungante. Quando é maior, algumas pessoas que dizem o seguinte, é uma interpretação arminiana. Aí vale o livre-arbítrio. Se o garoto não quiser ser, você elimina. Tá certo? Aí, se ele quiser ser, você confirma. Então, é um negócio, insisto,
resolve civilmente, mas teologicamente você não resolve, né? Embora menos estáveis do que antes, os pastores têm maior poder. Eles O senhor não podem, por acha que exemplo... isso contribuiu para o empobrecimento da teologia, da eclesiologia? Eu acho que tem pouca obra sobre a eclesiologia nossa, assim. Porque não é vista teologicamente. Você tem razão. Ela não tem visto, como é que chama? Você chamar... Como é que Teologia chama? do culto. Não, Todas. ô Flávio, você sabe que o manual de culto nunca foi aprovado? Sabia disso? O manual de culto que a gente usa, ele foi feito. Eu tenho Foi publicado, né? Ele foi publicado. Sabe quem fez o manual de culto? Nosso. Foi o reverendo Modesto Carvalhosa. Eu tenho um facsímile, ele escrito à mão. Aquilo ele fez, sabe para quê? Para ele poder usar. E aí começou-se a divulgar e, em determinado momento, publicaram aquilo. É o Manual de Culto da Igreja Presbiteriana do Brasil. E se tem um documento, você pode ter certeza de... Pode fazer a pesquisa. Nós tivemos 4, 5 tentativas de reforma da Constituição da IPB. Do Código de Disciplina, nós tivemos 2, no máximo. Princípios de liturgia, uma só. E nem chegou a ser considerado. Porque é um dos grandes problemas, insisto, é teologia. Uhum. E o que você fala sobre a eclesiologia, ela precisa realmente ser falada. Que material de publicação presbiteriano a gente tem? É pouco sobre o assunto. E aí, quando você chega nisso, por exemplo, os pastores, em 37, eles têm um superpoder, irmão. Ele pode vetar com efeito suspensivo atos e resoluções até de assembleias eclesiásticas. A assembleia na igreja não fez o que ele queria, está vetado. Depois a gente discute. De congregação, de mesa administrativa, os vetos podem ser submetidos ao conselho ou ao arbítrio do pastor. E é engraçado que, a partir daí, não existia a figura de pastor auxiliar, tá? Foi em 37 que é criada a figura do pastor auxiliar subordinado ao pastor. Mas somente pastores, outro clericalismo. Nunca presbítero regente. Pode presidir os concílios. E não é só conselho, não. Todos os concílios. Só pastor podia presidir e ser secretário permanente, que, como você sabe, o secretário permanente hoje é o secretário executivo, né? Uma comissão executiva de concílio tinha poderes plenos para legislar, e elas tinham que ser obrigatoriamente integradas apenas por pastores. A única exceção era o tesoureiro. Você vai ver lá os artigos 79 e 82 da Constituição de 37. Cria-se uma outra figura que não existia, que chama de pregador provisionado. É uma figura estranha, não tem uma Ele é o nosso licenciado hoje? Não é claro isso. É uma mistura de licenciado com evangelista, com poder de pastor. Negócio esquisito. Agora está sentado, previu e aprovou a ordenação de diaconisas. A Constituição ela não fazia distinção de sexos para o ofício de diácono, né? Também ali nasce a permissão final, que o livro de ordem já previa alguma coisa, de nomear mulheres aptas para o exercício de alguns serviços diaconais. O registro de atos ele também começa mais ainda a recrudescer na burocracia. Insisto, aí vem credencial, livro de ata, com uma forma específica de fazer, assinada por A e B, com como é que chama? Notas de lado, na parte interna em vermelho, na parte externa, começa a aumentar ainda mais a burocracia, né? E também serve esses registros para credenciar conciliares, né?
o que não havia. Houve um enxugamento da representação. Por exemplo, para o chamado para a antiga Assembleia Geral, agora Supremo Concílio. E também no Sínodo. Não iam mais todos os presbíteros e pastores, representantes só que iam. E aí, nessa Assembleia Constituinte, aí se institucionalizou a possibilidade de reforma da Constituição da Igreja. Aí nasce isso. Né? Para você ter ideia, essa nova Constituição ela foi discutida e foi votada em 12 dias. Tá certo? Aquilo que a Assembleia de Westminster levou anos para fazer, a nossa em 12 dias. Ela é muito mais competente. Né? Ela fez em 12 dias, por 32 constituintes, sem a presença de uma boa parte da igreja. A igreja mais para o lado do norte e do nordeste não estava presente. E assim ela foi. E aí ela é a chamada mal amada, né? É isso aí. Ela foi uma Constituição que as pessoas não deram muita bola para ele. Causou muita confusão. Muita confusão. Mas os anos se passaram, né? E aí nós estamos falando de 37, 3 anos, 14 anos. E aí chegamos a 51. Só que antes disso, em 46, começava uma inquietação dentro da igreja. E a inquietação dos mais jovens, dos pastores mais jovens, inquietos e com um lado com desejo de retornar às fontes da igreja e presidido nesse momento pelo reverendo Natanael Cortez. E aí mandou-se elaborar um anteprojeto para se tratar a Constituição de 37 e 38. Isso você sabe, ela foi debatida, ela foi tratada, ou melhor dizendo, em julho de 50, em 51, ela foi promulgada. E nela se eliminaram uma boa parte ou algumas mudanças consideradas radicais de 37. A igreja volta a se denominar Igreja Presbiteriana do Brasil. Tinha passado a ser Igreja Cristã Presbiteriana do Brasil. Isso, Aí o conceito de Constituição não é definido. Aquelas questões que eu te falei, basilares, teológicas de definição, não voltaram mais. Tem uma margem para a gente acreditar. Tiraram a diaconisa. Tiraram a diaconisa, mantiveram as mulheres piedosas, né, para alguns trabalhos, abrange apenas a forma de governo, né? O que ainda é mais estreito no conceito de igreja. Tanto que o Código de Disciplina, como os princípios de liturgia, eles são denominados... não, foram tratados, mas como documentos à parte. Eles foram tratados separadamente, entende? Então, na publicação, você vê o Concílio tratando da Constituição para tudo, uma parte do Código de Disciplina, uma parte do princípio de liturgia, volta para outra parte do Código de Disciplina, bem retalhado. Bem retalhado. Não fazem parte da mesma teologia, né? Não faz. Porque são cabeças diferentes que formularam. Não tem uma unidade orgânica, né? E não são mais leis constitucionais. A regra de alteração é a mesma da Constituição. Mas, se você ler lá, você não vê em lugar nenhum dizendo que é lei constitucional. Tá certo? Então, ela continua a utilizar, por exemplo, os princípios de liturgia é opcional. Você faz ou não. Tanto é que, por exemplo, para a posse de pastor, eu raramente vejo as pessoas seguirem o princípio de liturgia. Assim, entrou como Pilatos no credo. Está lá, entendeu? Padeceu sobre ele, acabou a história. Mas há algumas mudanças. Por exemplo, aí em 51 é que foi criada a emerência de presbítero, de pastor, depois de servir de presbítero, depois de servir 25 anos numa mesma igreja. E pastor não tem período. Depois de ter servido um longo tempo, um período na igreja.
mantém aquilo que eu quero chamar de uma hierarquia clerical, você continua com um pastor auxiliar subordinado, acaba com o chamado pastor provisionado, acaba com a figura do copastor que 37 criou, que foi uma confusão tremenda, que era o seguinte: uma mesma igreja tinha 2 pastores titulares, ou 2 pastores efetivos, sem definir como é que era isso. Então, foi uma confusão esse negócio. É por isso que lá no final, nas disposições transitórias da nossa Constituição agora, está escrito que as igrejas que estiverem pastor, copastor, vocês têm um período aí para resolver isso, para poder aplacar as dificuldades. Aí limita a ação das comissões executivas, que antes podiam fazer qualquer coisa. Agora não. Elas não terão mais os poderes de concílio, elas não são concílios. A presidência dos concílios passa a ser permitida a todos, e aconteceu uma coisa interessante em 37, que era o seguinte: você, para ser, eu não vou lembrar direito, tá? Mas era mais ou menos assim: você, para ser presidente de presbitério, tinha que ter 5 anos de experiência pastoral. Para ser presidente de sino, tinha que ter 9 anos. Para ser presidente de Supremo Conselho, tinha que ter 12 anos de contínua trabalho pastoral. Só pastor, presbítero não podia. A partir de agora, abre-se a presidência de todos os concílios, com exceção do conselho, a presbíteros também. Muito embora você saiba muito bem que no Supremo Conselho só nós tivemos, ao longo de mais de 150 anos de história, apenas um presbítero, Paulo Breda. O presbítero Paulo Breda foi presidente do Supremo Conselho. Cria uma figura muito curiosa, que também não existia, que é a figura do pastor jubilado. Jubilação de pastor. Isso não se pensa teologicamente sobre isso. Eu não estou defendendo permanência até a morte, mas não se pensou teologicamente qual é o significado. Não está documentado o porquê disso, né? Não tem. É por isso que essas definições, elas são importantes, elas são partes, elas são constitutivas. Porque senão você fica só com a regra, você não tem um porquê. E aí, para mim, foi o que aconteceu. Sabe o que aconteceu no Supremo de 2018? Acho que foi 2018. Anulou-se a jubilação compulsória. Foi 18. Eu participei desse. E aí eu pego, por quê? Eu perguntava, por quê? Aí sabe qual é a resposta que me davam? Você é contra, né? Aí fica uma coisa de contra ou a favor. Não tem conceito. Não tem conceito. Porque quando você tem o conceito, você pode até mudar seu conceito, seja no que for. Mas no que for da Bíblia, fica complicado você mudar. Eu preciso entender biblicamente o que é ministério. Ministério se encerra. Onde é que você encontra na Bíblia isso, né? Isso. Se o problema... não, porque o pastor vai ficar até a morte na igreja, vai dar dor de cabeça. Isso é outro problema. Concorda? Não é a mesma coisa. É outro problema. É mais uma questão jurídica, às vezes... Perfeito. Ou burocrática do que teológica. Ou de saúde do que teológica. Outra coisa, e aí nesse sentido, quem é que trata de pastor na IPB? É o presbitério, concorda comigo? Sim. Não é ele que o pastor não é membro do presbitério? Sim. Menos na jubilação. Por quê? Jubila o pastor. Então, me explica. Essa eu quero saber. Sabe quem jubila, pastor? Igreja. É o Supremo Conselho. É o Supremo Conselho. E está na Constituição lá. E tem aquele culto que vai todo mundo para lá. Esse é o chamado culto bota fora. Você pega, o cara é membro, o presbitério que examina, o presbitério que ordena, o presbitério que licencia, o presbitério que designa, o presbitério que faz tudo. E quando chega nesse momento da história, não, quem vai jubilar é o Supremo. Aí um dia eu perguntei, vem cá, e se o Supremo não jubilar, como é que faz? Aí eu fiquei sabendo, aí já aconteceu.
um pastor no Rio Grande do Sul, ele foi deputado ao Supremo Conselho aos 87 anos. Visivelmente, e a lei diz, 70 anos é compulsório. Aí vem a segunda fase. Agora, agora não, já faz muito, desde 51. A comissão executiva, que não é concílio, tá certo? Sim. Que não tem o poder de legislar, ela também tem o poder de jubilar. Para você ver... Qual base bíblica para isso? Não, é porque você não tem conceito. A própria jubilação já é meio esquisita, né? Sim. Tá? Então, aí você vai ver. Quando não tem conceito, você cai em casuísmos. Né? O sistema de representação, como eu já te falei, que não existia, pastor e presbítero iam para sínodo. Eu entendo a necessidade de representação, dada a dimensão continental que nossa igreja virou. Próxima reunião do Supremo Conselho, a previsão é de 1.500, 1.600 deputados. E aí vem aquele outro problema, né? Como é que nós vamos legislar com 1.500 pessoas dentro de uma sala? Mas é isso, por isso se nomeia deputado. E a partir daí, confirma-se a coisa de 37, que, por exemplo, a inovação de 37 admitia a reforma nos símbolos de fé e na Constituição, desde que houvesse um quórum de 3/4 dos presbitérios. Sim, certo? Eu li isso aí. É verdade, tem... Até de símbolos de fé, com 3/4. Aí o pessoal de 51 foi mais misericordioso, baixou de 3/4 para 2/3, entende? Então, mesmo assim, você transforma. Rapaz, para mudar um símbolo de fé, como é que é isso? Explica para mim. A partir de agora, nós vamos ser arminianos, vamos alterar esse negócio. É por isso que eu estou te falando, cláusulas pétreas. Bíblia não é negociável. Bíblia não é oportunidade de mudança. Então, isso significa que a igreja presbiteriana, vamos para o Schopenhauer chama isso de reductio ad absurdo. Tá? Uhum. A igreja presbiteriana pode decidir não ser mais presbiteriana. Entende? Porque nós não temos esse conceito de cláusulas pétreas. Por isso que é importante a gente estar tendo essa conversa, pastor. Eu acho... Porque o senhor vai falando e eu vou ficando com medo, assim. Eu vou ficando, meu Deus. Não. Eita! Olha isso que ele está dizendo. Isso é um perigo mesmo e tal. Mas eu acho que é bom ter esse tipo de conversa, de tema, para a gente ficar consciente dessas coisas. Entende? Por isso que eu estou muito... Eu estou muito satisfeito com o programa, assim, com esse programa, porque primeiro que me ajudou a ver muitas coisas que eu não via, assim, tipo, além e não só a questão dos dados históricos, mas da interpretação dessa história. Eu comprei a tese que o senhor desenhou ao longo do programa, mas eu acho que é importante essa conscientização. Assim, eu vou divulgar com gosto esse programa, porque realmente são coisas complicadas não ter essas cláusulas pétreas. Assim. Outra coisa que eu me esqueci. 37 botou lá a possibilidade de reforma e botou um quórum alto, 3/4, não é isso? Isso. Mas eles colocaram uma coisa e tentaram anos depois, tentaram em 51 também, colocaram uma regrinha que diz o seguinte: quem não responder não será contado. Entende? Uhum. Os presbitérios que não responderem não serão contados no quórum. E o que isso faz? Isso aí, seja 3/4 ou 2/3, você, você mascara a necessidade do resultado. Porque passa a ser, então, 2/3 de quem responde. Então, se você tem 200 presbitérios, 100 não responderam, apenas 100 vão decidir pelos 200. Você mascara. Mas isso não... Mascara. E aí eu posso ir em frente? Porque tem mais coisa para você. Pode. Agora, já me restaurei um pouquinho, pode continuar. Aí, em 62, se tenta fazer outra reforma. E aí, em função dessas aspirações
de mudança. Determinou-se uma convocação de uma constituinte. Outro equívoco, se você ler a Constituição de 51, tem um trâmite para você chegar até a Constituinte. Então, esse subterfúgio foi usado 2 vezes. Já convoca, o próprio plenário do Supremo Conselho convoca uma Constituinte e nomeou uma comissão para elaborar um anteprojeto. Mas me parece que os jovens pastores que queriam mudanças, que queriam alterar o que era a igreja, teve um descompasso com a comissão aí. Porque num plenário que era muito jovem, a comissão apresenta um anteprojeto aos presbitérios que, na verdade, ela buscava mais estabilidade. Por exemplo, elas pegaram os pastores septuagenários de 70 anos, podiam adiar essa jubilação compulsória por 5 anos, ou seja, podiam chegar até os 75 anos, mediante atestado médico. O pastor ele poderia presidir o conselho da igreja e a junta diaconal, era uma inovação. Os presidentes dos conselhos superiores são tratados como membros ex-ofícios de todos os inferiores, inclusive o conselho da igreja. O conselho tinha direito de veto, inclusive nas eleições de sociedade interna. A presidência aí é um reducionismo, a presidência e a secretária executiva dos conselhos passariam a ser apenas ocupados por ministros, e só volta aquela questão, em 62... Nossa, ia ficar um clericalismo... só pode ser deputado ao sínodo após 5 anos de... Eu confundi, não foi em 37, não, era de 62. A proposta de 62. Após 5 anos de ministério não interrompido. E para presidir o sínodo, 7 anos. Para ser deputado ao Supremo Conselho, para ser presidente e secretário executivo, 12 anos de ministério. Voltam a ter restrição à atuação dos presbíteros, né? Para ir ao Supremo Conselho, eles deviam ter, no mínimo, o curso ginasial. Então, a formação secular do presbítero determinaria se ele estava elegível para ir ao Supremo Conselho. Comissão executiva volta a ser integrada obrigatoriamente por pastores. Sabe o que isso causou? Uma revolta geral dos jovens pastores na igreja, que eles saíram. Se você pegar o Brasil presbiteriano da época, de 61, por ali, 62, você vai ver inúmeros artigos, mas descendo o bamburro nesse anteprojeto. Resultado, os presbitérios votaram não essa Constituição, não passou. Voltamos a 80, aí vamos para 88, de 62, proposta de emenda aqui, proposta de emenda lá. E é engraçado que as datas sempre coincidem com momentos importantes da história brasileira, né? Claro. Você fazia uma mudança à Constituição, você pode ver, rapaz. Você tem vários momentos, e esse estudo eu também fiz, não vou me referir a datas, porque eu não estou com elas frescas na cabeça. Mas você encontra similares na República, as grandes transformações da igreja acompanham isso. Né? É óbvio que agora está óbvio. A nova Constituição do Brasil foi em 1988. Então, se tentou também uma nova tentativa de reforma. Mas é o período Vargas, foi os anos um pouco anteriores ao período militar, completamente ligado uma coisa a outra. Aí você chega em 88, pela primeira vez, se procura tratar o batismo infantil, o fundamento do batismo, com burocracia. Aí, meu irmão, vai embora de vez, como diz um amigo meu do interior de Minas, quando tinha um problema que chegou um pronto que não dava para resolver, ele falou assim: já foi o boi com a corda embora. Né? Então, a atribuição do menor passa a ser determinada, o batismo infantil, pelo rol de membros da igreja. Se os pais forem membros da igreja, pode batizar. Se não forem membros da igreja, forem membros de outra igreja, não pode batizar.
batizam somente crianças que pertencem à igreja. Aí você cria alguns problemas. Flávio, você mora onde? Hoje eu moro em São Paulo. Pô, você está em São Paulo. Uma ovelha vem para o Rio de Janeiro, vem trabalhar aqui, passa 2 anos aqui, tem filho aqui, não tem como ir a São Paulo para batizar e não quer mudar de igreja. Por quê? Porque ela vai voltar para a sua igreja. Posso até discutir essas motivações. Desculpa, lamento muito, eu não posso te batizar porque você não está no hall da minha igreja. Entendeu? Então você começa a ter burocracia que você não reflete teologicamente. Outra coisa, né? O presidente dos conselhos inferiores, superiores, superpoder. Preside o conselho inferior, porque é membro ex officio de todos eles. O quórum presbiterial de 2/3, aí os caras escrevem na lei, tá? Escrevem na lei. Vai ser o seguinte, é 2/3 de quem votar. É de quem votar. Quem não votar, não conta, tá? E aí o que acontece com esse modelo? Foi rejeitado pelos presbitérios e não houve a constituinte. Ela foi anulada. Antes de virar constituinte. Não, foi convocada a constituinte. Eles se reuniram. Esse documento ele foi produzido na constituinte. Essa foi completamente diferente das outras demais. Foi um documento produzido. Se você pegar lá no Digesto Presbiteriano e entrar em 1988, tem o inteiro teor de Constituição, Código de Disciplina e Princípios de Liturgia, que foi votado lá. E aí foi baixado aos presbitérios e foi rejeitado. Num certo sentido, foi a Constituinte que não aconteceu. Ela houve, de fato, gastou-se um dinheiro... Elaborou-se o documento, mas não foi promulgada pelos presbitérios. Não foi promulgada, mas não para aí. Em 91, se tenta ressuscitar de novo, e essa foi perigosa. Essa foi bem perigosa, tá? Porque o anteprojeto de 91, eu só vou me deter na primeira parte, tá? Só na Constituição, ou seja, na forma de governo. Ela manteve algumas das feições da Constituição de 37, da Constituição de 50, no que diz aquele que nós chamamos de burocracia e também de hierarquia, mas ela tenta ressuscitar algumas ideias já rejeitadas pelos presbitérios. Batismo infantil vinculado a rol, quórum de 2/3, eliminação de não comunicante que se torna maior ênfase em mudança, oficial só podia ser reeleito por 2 mandatos, e se recomenda que os conselhos se renovem pelo terço, que proibia reeleições para as mesmas funções na mesa da Assembleia Geral, os mandatos seriam de 2 anos, extingue sínodos, propõe a extinção de sínodos, a comissão executiva ela volta a ter poderes de legislar, se estabelece diaconisas de novo, e a leitura desse anteprojeto não deixa dúvidas. São alterações que modificam a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. E ela, de novo, pela proposta de reforma, ela transforma a igreja numa outra coisa, que não é a Igreja Presbiteriana do Brasil. E aí, a última coisa que eu queria compartilhar é essa de 91, para voltar à minha tese e deixar isso muito claro para você. Nós precisamos de uma discussão teológica sobre os nossos atos constitutivos. Eu quero usar essa palavra porque eu quero englobar os 5 documentos, tá? Confissão de fé, catecismo, Constituição, Código de Disciplina e princípios de liturgia. Então, isso para mim é sério. Isso para mim é algo muito sério. E eu, sinceramente, acho que nós estamos tendo aqui, agora, uma geração nova de pastores que está percebendo essa desconexão. Ainda não conseguiram entender como elas se intercomunicam. E, por isso, muitos estão, assim, num certo sentido, até radicalizando. Isso tem a ver com a juventude.
mas é uma discussão necessária, daquele tipo de coisa, né? Certa vez, agora há pouco tempo atrás, eu estava falando com um irmão e ele defendendo não só pena de morte, defendendo, como é que chama? Assassinatos, defendendo uma série de coisas, e eu falo, meu irmão, como é que encaixa isso no mandamento de Deus de não matarás? Porque isso a gente tem que ter respondido. E a resposta dele foi, não, esse não matarás da Bíblia é não assassinarás. Foi a justificativa que ele me deu. E aí, para mim, desculpa, está carecendo aí não só de exegese, mas está carecendo de teologia. Porque eu não estou dizendo, minha discussão por favor, o Flávio, nem sei se você, o que você defende nesse tema, mas a minha colocação diz respeito a gente explorar conteúdos. Isso precisa ser clarificado, porque senão... Precisa ter de novo embasamento teológico das coisas, né? Não só burocracia. É esse o ponto. Uhum. Eu entendo, pastor. Pastor, muito obrigado por essa aula. Você já viu que eu falo demais, né? Não, mas eu estou, assim... Como eu disse, eu me assustei um pouco, mas eu acho que é uma discussão importante. Eu acho que... eu desconfiava que esse assunto era importante. Agora eu tenho certeza que ele é importante. Por isso que eu convidei, porque a gente ter mudanças de Constituição significa algo importante, dentro do que o senhor falou, até do que a discussão do que a gente é, né? O que nos constitui. Então, eu achava que tinha pouca discussão sobre essas diferenças. A única coisa que eu sabia era da diaconisa, e aí eu fui ler um pouco, vi algumas outras coisas, essa questão, por exemplo, diminuição da dimensão teológica para a dimensão burocrática, mas o senhor trouxe muito mais informação e uma leitura muito perspicaz. Eu agradeço muito. Então, a você que nos ouviu, que nos assistiu até aqui, eu convido a se interessar mais por esse assunto e tentar ler mais sobre esse assunto. Eu não sei se eu tenho... Eu faria um desafio ao senhor, pastor, a escrever sobre isso, talvez, também. Eu acho que isso dá um bom debate. Eu acho que a gente perdeu um pouco esse caráter também de usar a escrita para bons debates, sabe? Isso entra até nessa discussão teológica mesmo, mais aprofundada. Então, fica aí uma sugestão, não um desafio. Flávio, sabe o que eu nunca fiz? Vou ser muito sincero. Porque, no fundo, fica no meu coração, você acha que isso aí não tem interesse para as pessoas. Tem. Tomara que esse vídeo mostre ao Senhor a repercussão e é muito interessante essa discussão, pastor. Não pense isso, não. É muito importante. E eu agradeço, então, mais uma vez ao Senhor pela participação. Agradeço àqueles que nos ouviram. E eu estou até meio assim confuso ainda, que eu estou assimilando tanta informação. Mas desculpa, obrigado. Mano. Não, mano, foi... Desculpa, pastor. Foi fantástico. Obrigado. Obrigado a você pela oportunidade. Deus abençoe, que você continue a fomentar conhecimento, que é isso que Deus tem te dado a oportunidade de fazer, pelo que eu já percebi nesse seu trabalho, viu? Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe a todos e até logo. Abraço.